Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Nessa semana, um convidado muito especial, um ator que é um ator não só de cinema e TV, mas também de teatro. É o Silvério Pereira. Tudo bom, Silvério? Como vai? Olá, Eduardo, tudo bem? Todos, todas e todos que estão aqui no Brasil de Fato também. Silvério Pereira é ator e diretor. No teatro montou e participou de diversos espetáculos até chegar à TV, onde viveu personagem na novela Força do Querer. No cinema, fez seu papel mais importante ao interpretar o personagem Lunga no filme Bacurau, dos diretores Kleber Mendonça e Juliano Dornelles. Obrigado demais, viu, por esse papo. Silvério, queria começar fazendo uma pergunta para você sobre um processo que você está desenvolvendo, que ainda está em pré-produção. A gente ainda tem poucas informações, mas acho que é muito interessante, deve vir uma coisa muito bacana daí, sobre uma série sobre o Clodovil, né? Sobre o político, o apresentador, costureiro, enfim, um personagem ultra complexo que foi o Clodovil. Silvério, ele foi um sujeito muito conservador, né? Apesar de tudo, durante a sua trajetória, ele tem uma série de questões, inclusive com respeito aos direitos da comunidade LGBTQI+. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse personagem complexo que é o Clodovil e como você tem se preparado para viver esse personagem. Então, Eduardo, essa é uma série que está em fase de pré-produção. A gente está finalizando ainda o roteiro, deve entrar em produção no ano que vem, 2022. Eu recebi o convite por conta de algumas postagens que eu fiz nas redes sociais, de algumas fotos minhas de cabelo platinado, e as pessoas acabaram identificando essa semelhança, né, do meu rosto com o rosto do Clô e tal. E depois, quando eu recebi o convite para fazer esse personagem, o que mais me instigou sobre essa figura tão polêmica e, de fato, de alguns depoimentos tão conservadores, tão delicados para a nossa comunidade LGBTQIA+, afinal de contas, eu sou um militante LGBTQIA+, né? Trabalho também com o meu trabalho na arte em defesa da minha comunidade, então não sou a favor de uma série de coisas ditas pelo Clô, mas enquanto ator, diante desse personagem, também tenho o meu dever da defesa dessa figura. Afinal de contas, se eu estou me predispondo a interpretar o Clô, é necessário viver essa figura. Então, se eu vou vivê-lo, que eu consiga defendê-lo, né? E defendê-lo nas perspectivas não do que o Silvério pensa, não do que a comunidade LGBTQIA+ pensa, mas sim do que de fato ele pensava, mais nesse aspecto. Então, assim, volto a dizer, não sou de acordo com as coisas que ele dizia, mas é preciso também entender sobre quem era essa figura, qual era a história dele, em que contexto ele estava, qual a maneira que ele foi educado, o que se passava pela cabeça dele. Então, para mim, o mais interessante dessa série, que eu discuto muito isso com os roteiristas e com a produção, o Clodovil que a gente conhece da política, da televisão, da publicidade, de tudo que a gente viu dele nas redes sociais, né, que a gente ainda vê hoje, das publicações, das falas dele, isso a gente conhece. Mas quem é o Clodovil na intimidade? Quem foi essa figura? O que aconteceu com ele? Quais eram os sentimentos? Quais eram os afetos e os não afetos que ele teve durante a vida que fizeram ele essa figura tão agressiva em alguns comentários? Então é isso que mais me interessa, essa intimidade desse personagem, que é uma coisa que poucas pessoas têm conhecimento e que eu gostaria que a série colocasse mais à frente. Eu acho que a gente tem que compreender o tempo também. Assim, eu uso muito como referência o lugar da minha família. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe, assim, qual a dificuldade do meu pai e a minha mãe de entenderem o lugar de identidade do Silvério, de sexualidade do Silvério. Então, assim, meu pai e minha mãe são duas pessoas, um homem analfabeto, uma mulher que estudou até o terceiro ano do ensino fundamental, que passaram por uma sociedade extremamente conservadora, preconceituosa. Então, eu venho de um outro tempo, e olha que eu sou da década de 80, não tão evoluído assim, né? É completamente diferente do que a gente vive hoje, das perspectivas de respeito e diversidade que a gente tem hoje. Mas eu compreendi que talvez eu fosse o movimento
de desconstrução do meu pai e da minha mãe. Talvez fosse eu, de fato, a pessoa que levaria para dentro de casa mais informações, esse lugar da falta do afeto que eu estou falando, do aconchego, do acolhimento. Então, assim, eu consegui modificar essa estrutura dentro da minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos. Então, a gente precisa entender os contextos históricos também. Não acho que é perdoável, assim, o que eu estou querendo colocar aqui é que não vamos então colocar a culpa no tempo, porque as pessoas poderiam ter feito isso. Bom, as pessoas poderiam ter feito? Poderiam, mas a gente também precisa levar em consideração que as consequências de 30, 40 anos atrás são completamente diferentes das consequências que se tem hoje ao se abrir, ao se falar sobre esse assunto. E eu acho que a gente precisa respeitar também essas histórias. Você justamente está falando sobre a tua trajetória, né? De onde você veio, tua família. Você é de Mombaça, no Ceará, né? E começou a sua carreira artística, a lidar com a arte em Fortaleza, né? Mais diretamente, mais profissionalmente em Fortaleza. E aí queria ouvir de você um pouquinho sobre isso. Já tem ali em Mombaça alguma ligação com a arte? Ou ela vai se mostrar mesmo em Fortaleza quando você se forma em artes cênicas e monta dois grupos de teatro importantíssimos? Inclusive a gente pode falar mais sobre eles. Eu lembro que quando criança eu sempre tive uma disposição para a arte, mas eu não tinha conhecimento sobre o que significava isso na minha vida. O que eu sabia é que eu gostava de pintar, eu gostava de desenhar, eu gostava de dançar, eu gostava de assistir as coisas, mas eu não tive contato com arte. O meu contato com arte era um contato de um dos professores da uma disciplina que não era obrigatória, mas que tinha a disciplina de arte, que era ministrada por professores que talvez quisessem fazer alguma coisa nesse sentido. Explicando melhor, tipo, tem a professora de matemática sabe pintar, então a professora vai dar aula de pintura. Mas não era a especificidade dela. Ela era professora de matemática e ela tirava um tempo dela para dar aula de pintura. Então, assim, esse gosto pela arte nunca veio para mim de uma maneira integral. Assim, ela veio como um passatempo dentro da escola. Então, eu nunca me senti interessado por ela na perspectiva de profissional de fato. Então, quando eu me mudo para Fortaleza, eu me mudo com a perspectiva de profissão. Eu me mudo com a perspectiva de pensar, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero fazer uma diferença, me formar como doutor, trabalhar, levar dinheiro para dentro de casa. Eu não pensei em ir para Fortaleza para me tornar artista. Só que quando eu entro na Escola Técnica Federal, na ainda Escola Técnica Federal, essa estrutura Escola Técnica Federal, eu tenho a minha primeira imagem de uma peça de teatro. Me apresenta uma peça de teatro. E ao ver isso, eu fui arrebatado por aquele sentimento. E no dia seguinte eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero me inscrever na oficina de teatro, eu quero fazer teatro. E aí foi desde então, e aí isso foi por volta de 97, que aí eu me inscrevi e fui entrando no lado profissional. E queria que você falasse um pouquinho sobre esses grupos teatrais que você fundou em Fortaleza e queria que você falasse um pouquinho de como era a cena por lá nesse momento, né? As Travestidas, que é um desses grupos, ele sempre foi um grupo ativista, né? Nunca foi simplesmente para ser divertido ou só por entretenimento. Sempre teve muito ativismo envolvido, né? Nessa tua produção artística. Sim, as Travestidas, ela começa eu já profissional dentro das artes cênicas, né? Eu já estava fazendo faculdade de artes cênicas, eu não era mais um estudante de teatro, eu já estava me formando como ator. E aí, dentro da classe artística, em 2002, eu comecei a perceber esse lugar que foi sempre tão permissivo, tão aberto, tão incrível, que me permitiu me reconhecer, que me permitiu me assumir, me mostrar para as pessoas quem eu era de verdade, era um lugar extremamente violento também no que se refere às questões de diversidade de gênero. Então, a classe artística cearense julgava todo e qualquer artista que tentasse fazer algum trabalho travestido. E aí a classe artística dizia que esses atores não tinham coragem de assumir a sua sexualidade e usavam o teatro para isso. E se as pessoas quisessem fazer esse tipo de trabalho dentro do teatro, elas tinham que sair do teatro para ir para dentro das boates trabalhar como drag queen. E eu vi muito desse movimento entre 98 a 2000, de muitas artistas que eram minhas colegas de trabalho abandonarem o teatro, abandonarem a carreira como atriz, como ator, para trabalhar dentro de boates como drag queens.
E eu não estou falando aqui que a arte drag queen é menor do que a arte do teatro. Muito pelo contrário. Inclusive, eu fui percebendo isso quando eu fui para dentro das boates, quando eu assisti pela primeira vez um show de transformista, e eu fiquei completamente comovido com aquilo, com toda aquela artesania cênica de figurino, maquiagem, preparação, interpretação, de assumir aquela personagem. E diversas vezes eu me emocionei muito mais em 2 minutos de dublagem do que em peças de 2 horas com grandes atores que eu tenha assistido. Então, Um assim, não é glamour, uma né? arte menor. É um glamour, uma luz, enfim, tem toda uma produção maravilhosa, né? Exatamente. Inclusive, eu colocava isso dentro do meu curso de artes cênicas. Era preciso ter uma cadeira de drag queen dentro do curso de artes cênicas, porque é um processo de artesania complexo. Você constrói figurino, maquiagem, adereço, interpretação, você constrói uma atmosfera para aquilo. E aí eu montei o primeiro trabalho, que foi uma flor de dama, que era sobre essa minha inquietação. Do que eu estava vivendo, percebendo com a classe artística, dessa violência que a classe artística fazia com as pessoas que queriam realizar esse trabalho, e montei essa peça. Eu fiquei 2 anos pesquisando esse universo de travestis, transexuais, transformistas, e levei isso para dentro do teatro, que foi o espetáculo Uma Flor de Dama. Esse espetáculo Uma Flor de Dama depois foi agregando outras pessoas, e aí a gente virou o coletivo artístico As Travestidas, quando a gente estreia em 2008 o nosso primeiro trabalho, que é o Cabaré das Travestidas. E eu super acredito na arte em diversos aspectos. Eu gosto de falar sobre isso. Para mim, a arte pode ser extremamente de entretenimento, a arte pode ser extremamente empresarial, para ganhar dinheiro, seja lá o que for. Mas eu optei por uma arte social, uma arte político-social. Essa foi a vertente que eu escolhi para o meu trabalho. Eu nunca consegui desassociar, porque o teatro fez isso comigo. O teatro me salvou de uma série de adversidades, de uma série de questões que a vida me trouxe. É isso que eu estava falando. Eu venho de um pai pedreiro, uma mãe lavadeira, de uma família paupérrima, que passou fome, que passou sede, e foi o teatro que me deu o lugar do profissional, o teatro que me deu o lugar da sustentabilidade, que me deu a força que eu tenho hoje, da coragem que eu tenho hoje. Então, assim, eu acredito no teatro nesse aspecto, de que ele é possível fazer questionamentos, provocações e transformações sociais. E aí eu fiz um caminho por esse lado. Então, As Travestidas é isso. É um coletivo de artistas. Eu gosto de falar coletivo porque nós não somos só atores e atrizes, nós temos bailarinas, cantoras, cantores, produtores, design gráfico, artista plástico, a gente tem um videomake, audiovisual, a gente tem tudo ali dentro. E em nenhum momento a gente abre mão das discussões que a gente quer levar para as pessoas. Mesmo um bloco de carnaval, que eu acho que esse é o projeto mais significativo que a gente tem, um bloco de carnaval que leva 20 mil pessoas para uma festa tão popular, a gente tem um repertório formado por músicas que levam discussões para as pessoas, mesmo dentro dessa festa popular. E 99% das pessoas que trabalham no Bloco das Travestidas, seja cantando ou no backstage, são LGBTQIA+. Que demais, importantíssimo. E tem essa questão da referência também, né, Silvério? Você falou, mesmo em Mombaça, não tinha tantas referências artísticas. Quando você vai para Fortaleza, você tem que transpassar essas barreiras, tentar levar esses novos códigos para dentro do teatro. E qual que era a tua referência, olhando do teatro para fora? Você falou de frequentar as boates e ver as drag queens fazendo todo aquele show, aquela performance que é super glamourosa mesmo, mas olhando para as artes, tinha alguém que te referenciava, assim, que você falava, pô, que legal, que bacana esse trabalho? Eu acho que as grandes referências que eu tenho, e eu gosto dessa palavra referência, porque é isso, eu sou da década de 80, eu nasci em 82. Então, para mim, falar sobre representatividade é um pouco complicado, assim, porque eu não tive representações durante a minha infância, adolescência, mas eu gosto de falar de referencialidade.
porque eu tive, sim, referências não tão grandes como a gente tem hoje, um número tão grande de pessoas que a gente pode ter como referência, mas eu tive figuras, por exemplo, na música como Ney Matogrosso, que era uma artista que eu olhava desde pequeno e pensava, caramba, eu acho que eu me pareço com isso, tem alguma coisa ali que me atrai nessa maneira de ser e de pensar. Renato Russo, Cássia Eller, na literatura, a pessoa que mais me chamou a atenção e que mais é referência para o meu trabalho é o Caio Fernando Abreu, porque é da literatura contemporânea, mas é um homem gay assumido e que escrevia sobre um tempo, sobre suas vidas, sobre suas vivências, e que são textos absolutamente atuais, mesmo que ele tenha escrito há tantos anos atrás. Todas as vezes que eu leio obras do Caio, parece que ele escreveu para o tempo de hoje, para as questões que a gente vive hoje. Então, assim, para mim, a maior referência que eu tenho é na literatura, que é o Caio Fernando Abreu. Tanto que todos os meus trabalhos no teatro, quando eu tento escrever alguma coisa, quando eu me dou no trabalho de dramaturgia, a primeira coisa que eu faço é ler Caio Fernando Abreu. E a gente, pegando esse gancho do Caio Fernando Abreu, você citou uma série de artistas que são super populares, né? O Renato Russo, ao seu tempo, foi ultra popular, uma unanimidade. O Ney Matogrosso, a mesma coisa. O Caio Fernando Abreu, que foi sendo descoberto aos poucos pelas pessoas, virou esse fenômeno da internet, né? Citação de textos dele, às vezes que nem são dele, mas que são colocados como sendo do Caio Fernando, né? Como é que você explica, Silvério, numa sociedade tão homofóbica, que a gente tem tanto problema com preconceitos em geral, não só a homofobia, mas o racismo, o machismo, etc., que a gente tenha esses ícones, que são ícones também da comunidade LGBTQIA+. Tem Eu acho que explicação isso? a única explicação que tem para isso é o fato de a gente, de fato, reconhecer uma sociedade esmagadora, uma sociedade que quer te esmagar o tempo inteiro. Assim, quando a gente fala sobre orgulho, quando a gente está no mês de junho falando sobre orgulho LGBTQIA+, é muito importante falar sobre a palavra orgulho, porque durante anos a gente só ouviu a palavra vergonha diante de quem somos. A sociedade o tempo inteiro ficou dizendo que nós somos doença, que nossos sentimentos não valem, que nós somos errados, que nós estamos na contramão, de que tudo está complicado, enfim, tudo muito violento para cima da gente. Então, a gente é educado a ter vergonha de quem a gente é. Então, quando a gente chega no mês de julho e faz tanta campanha de orgulho, é exatamente para enterrar essa vergonha que essa sociedade tenta colocar em cima da gente o tempo inteiro. Então, o Caio Fernando Abreu, por exemplo, é uma figura que, quando eu ouvi ele pela primeira vez no terceiro ano do ensino médio, foi da professora dizer: tem um autor aqui que eu gosto muito, mas ninguém quer trabalhar com ele porque ele é um autor pornográfico. Ele é um autor que escreve coisas que as pessoas dizem que são agressivas, violentas. E aí ela falava, mas eu não acho isso, eu estou falando o que as pessoas pensam sobre o Caio Fernando Abreu. E aí foi o que mais me chamou a atenção. Eu falei assim, então é esse cara que eu quero ler. É sobre essa história que eu quero conhecer. E aí o Caio me abriu um mundo de possibilidades. Então, estou aqui falando exatamente disso. O Caio ele foi muito estigmatizado porque tentaram, de fato, enterrar ele também nesse lugar da violência, da vergonha. Então, assim, não leiam Caio Fernando Abreu, não tenham acesso porque ele é pornográfico, porque ele é desvirtuado, porque ele é, enfim, todas essas questões que a gente sabe que a sociedade tenta nos dizer até hoje, quando um apresentador de televisão diz as barbaridades que dizem dentro de um canal. Então, é só reflexo do que essa sociedade é. Para a gente, então, ir para as tuas outras áreas de atuação, você começou no teatro, né? Enfim, se estabeleceu no teatro como um ator de teatro, mas vieram aí outras oportunidades, né? Então, cinema, você fez primeiro Serra Pelada, né? E aí depois foi a novela, que inclusive recém passou na TV de novo. Como é que foi, como é que migrar entre as artes, né? Entre as diversas plataformas? Eu, sinceramente, eu não sei o que explica isso. Eu converso muito com os meus colegas de trabalho. Eu sou uma figura de teatro, eu sou um bicho de teatro, né? Eu nasci no teatro enquanto artista e meu porto seguro é o teatro. Aconteceu de que eu caí dentro do audiovisual, eu sempre falo isso, eu não sei o
que de fato, qual foi o motivo que me trouxe para dentro do audiovisual. Porque eu olho para outros artistas que tiveram a mesma trajetória que eu, que são tão ou mais talentosos do que eu e que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive e que eu estou tendo nesse exato momento. Então, eu não sei nem explicar o que de fato me traz até aqui, a não ser o fato de que eu consigo me sentir confortável em falar assim, eu sempre fui muito respeitoso com o meu ofício, eu sempre tive muito prazer pelo meu ofício, eu aprendi desde o início de que para ser artista é preciso entender absolutamente tudo sobre aquilo, sobre o que o seu ofício pode oferecer. Então eu aprendi a escrever, a atuar, a dirigir, operar luz, operar som. Então eu sou um curioso sobre isso e eu tenho muito amor pelo meu ofício. Assim, eu acredito de fato e quero fazer com a maior dedicação possível. Então, para mim ainda é muito assustador esse lugar do audiovisual. Eu ainda tenho um receio, assim, eu sempre acho que não vou dar conta da coisa, assim, eu não me sinto ainda 100% confortável, por isso que eu falo assim, que eu sou do teatro, porque se me entregar uma peça de teatro, um roteiro de teatro para ler e começar a produzir agora, eu já me sinto muito mais à vontade, eu vou saber os caminhos para chegar nos resultados mais rápidos. No audiovisual, eu ainda me sinto um pouco desconfortável, ainda me sinto devendo muito, porque eu estou há 3 anos. As pessoas acham que eu estou há muito tempo. Assim, às vezes eu converso com as pessoas, elas acham que eu tenho uma carreira gigantesca no audiovisual. Eu só fiz uma novela e alguns, acho que 4 filmes, não, 5 filmes e alguns curtas, mas só são 3 anos dentro do audiovisual. É uma carreira bem pequena diante dos 22 anos que eu tenho de teatro. Mas essa carreira no audiovisual também, ela tem já esse começo de brilhantismo, né? O teu personagem, o Lunga, ele ganhou um tamanho gigantesco no Bacurau, dirigido pelo Kleber Mendonça. No processo de adaptação desse roteiro e de estudar o personagem, você já tinha identificado nele todo esse caráter revolucionário que ele ganhou? Sim, desde o primeiro contato com o roteiro, já sabia que esse ia ser um personagem assim bem significante dentro da obra. Kleber e Juliano também sabiam disso, assim, eles já preparavam o roteiro para esse momento, para a chegada dessa personagem. Então, assim, havia uma responsabilidade muito grande. Eu acho que tem uma coisa muito especial em dois processos, tanto a novela A Força do Querer, com a Elis Miranda Nonato, como Lunga em Bacurau, é o fato de serem dois personagens que caíram muito na empatia das pessoas. Assim, as pessoas compraram essas personagens e defenderam elas. Assim, a Elis Miranda virou uma das figuras mais queridas da novela, em que as pessoas torciam, tanto que eu entrei nessa novela para fazer uma personagem que era mais didática, que tentava explicar o contraponto do Ivan, personagem da Carol Duarte. Só que a personagem foi ganhando uma proporção tão grande que a trama dela foi crescendo absurdamente dentro da obra. E aí vem Lunga, que a grande surpresa para mim com Lunga é ele ter se tornado essa figura pop que eu acho que o cinema nacional traz assim de vez em quando. Se a gente for pensar aí, Pichote, Central do Brasil, Tropa de Elite, Minha Mãe é uma Peça, acho que Lunga configura aí dentro dessas figuras do cinema nacional, que é um personagem que passou a ser vestido dentro do Halloween, vestido no carnaval, usado como referência de resistência, de luta. Precisamos de Lunga, viva Lunga. E acho que muito especial é ver um personagem do cinema brasileiro se sobrepor em cima de um personagem de uma novela das 9, que é extremamente popular. Então, hoje, diversas vezes eu sou mais reconhecido pelo Lunga do Bacurau do que pela Elis Miranda na novela Força do Querer. E isso é muito legal, porque a novela tem uma abrangência que eu não consigo nem mensurar a quantidade de pessoas que assistem um capítulo. E aí, quando você vê o cinema nacional se sobressaindo em cima de um personagem de televisão, eu acho que a gente mostra ainda mais a potência do nosso cinema. Viva o cinema nacional. E quão importante foi Bacurau, né? Nasceu num momento que conversa muito com o Brasil que a gente vive, né? Desde o lançamento, a gente já sabia, né? O Kleber também já estava preparando o terreno mesmo antes do lançamento, que seria um filme desse porte, né? Que ia conversar muito com o Brasil. E aí, quando ele foi lançado, enfim, estourou desse jeito. Por que você acha que ele conversa tanto com o Brasil? Eu acho Kleber um dos cineastas realmente assim mais geniais
que a gente tem, de fato. Eu sempre quis trabalhar com ele desde que assisti Som ao Redor e Aquários, e ele é um autor, além de um grande diretor, ele é um autor que vai para além daquele tempo, assim, parece que ele escreve com uma premonição. Isso é o que mais me impressiona, assim, quando o Aquário foi escrito e produzido, foi muito antes de toda aquela loucura que a gente viveu dentro da política, né, do impeachment e das questões com a Dilma. E aí, quando o filme estreia, parece que foi feito sobre isso, parece que era uma metáfora sobre essa história, né, sendo destruída por dentro, colocando os cupins dentro da casa dessa mulher para destruir essa mulher, para destronar, tirar essa mulher daquele lugar. Então, assim, parecia uma premonição, de fato, daquilo. E aí acho que Bacurau segue o mesmo caminho. Só que eu acho que Kleber e Juliano não escrevem sobre um Brasil de agora, de fato, né? O Bacurau foi escrito há 10 anos atrás. Então, assim, eles escrevem sobre um Brasil de sempre. Um Brasil que, embora a gente nos grandes centros ache que a coisa mudou, no sertão, no interior, não mudou tanto assim. A gente continua vivendo, eu vejo isso de perto em várias cidades do interior do Ceará, o coronelismo, o clientelismo, o nepotismo, ainda agindo de uma maneira muito forte, muito presente. Eu vejo, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que foi uma luta da nossa classe cultura para conseguir, e eu vejo várias cidades do interior onde esse dinheiro não foi aplicado, onde esse dinheiro foi empenhado e que os artistas não chegaram a ter acesso a esse dinheiro. Então, assim, é o Brasil de sempre. E a gente precisa, de fato, acordar, como a própria Bacurau fala, a força de Bacurau não é na Lunga, não é nas personagens individuais, é naquela comunidade. A gente precisa entender isso. O grande recado desse filme é a nossa força é a nossa população. Então, a nossa força é fazer uma diferença nas eleições e que a gente saiba fazer dessa potência que a gente tem na hora de digitar os números certos, fazer uma grande mudança. Para a gente terminar o papo, Silvério, queria falar contigo sobre uma produção que você também está participando, sobre uma comédia, né? E a comédia no Brasil, ela funciona muito bem, ela atinge todos os públicos, né? A gente viu agora, com a infelicidade que foi a partida do Paulo Gustavo, como a comédia, ela é um ator de comédia, né? Transforma mesmo a vida das pessoas. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você está ainda em produção, não pode revelar muita coisa, mas como é que é trabalhar com comédia numa plataforma de streaming que também veio para revolucionar, né? A questão do cinema, como a gente assiste, como a gente consome entretenimento, né? Eu estou muito feliz hoje em fazer parte da família Netflix Brasil, com esse projeto, que é um elenco fabuloso. Assim, eu estou trabalhando com figuras que são ícones para mim, como Eliezer, como Du Moraes, a eterna frenética, a eterna do Sítio do Pica-Pau Amarelo, agora eu esqueci o nome, me fugiu. A Tia Anastácia, a eterna Tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E então tem sido um deleite trabalhar com Maíra Azevedo, que é uma preta militante de uma voz extremamente necessária. Trabalhar com a GK, que é uma humorista paraibana, que tem sido uma delícia. Marcelo Médici, que é um monstro do teatro brasileiro, então tá ali com ele. Fernanda Paes Leme, que eu via quando eu era criança na televisão, adolescente na televisão, e que hoje eu sou colega de trabalho dela. Então, assim, estou muito, muito feliz. Rafael Logan, que é esse ator sensacional, 2 vezes indicado ao Emmy como melhor ator por Impuros. Então, assim, a gente tem um elenco muito especial, um roteiro maravilhoso, que é uma comédia, mas uma comédia de mistério. Tem uma família, são um grupo de pessoas que fica presa ali dentro de uma mansão porque acontece um assassinato, e aí eles são suspeitos do que pode ter acontecido ali, mas com aquele humor brasileiro, com um humor sofisticado, com uma direção de fotografia, com uma direção de arte muito bonita. Então, assim, eu acho que vai ser um trabalho bem bacana e eu estou muito orgulhoso de fazer parte disso. Que demais. Parabéns, viu, Silvério, pela tua carreira. Que você continue aí com esse ativismo com a tua arte e que a gente tem muito orgulho do teu trabalho e dos teus personagens. Obrigado, viu, por Obrigado, esse Eduardo. papo. E eu acho que você falou uma coisa importante aí sobre Paulo Gustavo, e que a gente tem que bater na tecla, que existe o Comitê Paulo Gustavo, que está lutando pela Lei Paulo Gustavo para a cultura. São
4,3 bilhões que serão destinados para estados e municípios, na mesma perspectiva que foi feita com a Lei Aldir Blanc. Esse é um dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, então é um dinheiro já destinado para a cultura, e a gente precisa exigir, nós, enquanto sociedade civil, que os nossos deputados, os nossos senadores aprovem essa lei, porque esse dinheiro tem que ir para a cultura para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, fazendo as coisas acontecerem e fomentar ainda mais a produção artística. E é uma coisa que as pessoas fazem uma confusão gigantesca com Lei Rouanet, etc, etc, mas o quanto a arte salva e o quanto a arte salvou nesse período de pandemia, e as pessoas sabem disso, no fundo, no fundo. Obrigado, viu, Silvério? Obrigado, querido. Tchau, tchau. Tchau.